Shalom, shalom, maravilhosa. Deus abençoe sua vida, declarando um dia de paz, de prosperidade. Que em todas as coisas do teu dia o Pai siga sendo glorificado. Estamos em uma jornada tão especial. Eu sou a Tatiane Motizuki, a sua intercessora, e eu estou aqui para segurar na tua mão, para dizer para você que tem jeito, que há poder no nome de Jesus, há autoridade no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus e não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que o Senhor não possa renovar. Não há nada que o Senhor não possa transformar. E todas as vezes que nós falamos de transformação, falamos de mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade exige novos hábitos, novos comportamentos. E a gente substitui, né? A gente substitui literalmente as mentiras, o padrão, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, os nossos achismos e colocamos a verdade de Deus absoluta. Ela transforma a nossa maneira de viver. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela nos sustenta na jornada. E falar de transformação e não falar de Provérbios 18, 21, não tem como. Esse versículo faz parte da nossa vida. Ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, por mais que as palavras parecem pequenas, elas carregam um poder enorme. Essa é uma das coisas que o Senhor me ensinou. Talvez você já ouviu isso, mas é importante você refletir um pouco mais. Porque foi através das palavras que Deus criou céus e terra. Ou seja, existe um código nas palavras que eu falo, nas palavras que eu libero. Palavras não são somente palavras, algo que alguém escuta. Elas são sementes, elas vão sendo lançadas. E automaticamente aquilo que eu falo, ele traz um impacto, uma realidade. E Provérbios está me ensinando, ou é a morte, ou é a vida, né? Então, Deus criou a terra, os céus, através do haja, da palavra. Foi através de palavras que Jesus acalmou tempestade. Foi através de palavras que vidas foram restauradas. E também é através das palavras que muitas pessoas constroem ou destroem a sua própria caminhada. O que sai da nossa boca revela o que está ocupando o nosso coração. Ai, 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 ai. Vai doer, mas vai curar, né? O que sai da nossa boca, ela é uma fonte. E uma fonte não produz água amarga e água doce ao mesmo tempo. Ou vai ser amarga ou vai ser doce. Ou ela vai produzir vida ou ela vai produzir morte. Da mesma forma, as nossas palavras revelam aquilo que estamos cultivando dentro de nós. Muitas pessoas vivem declarando derrota. O que você está falando? Tem pessoas que falam de medo, tem pessoas que falam de escassez, falam de fracasso, falam de problemas, falam de impossibilidades. E sem perceber, elas estão alimentando, elas estão treinando a sua mente diariamente, alimentando diariamente aquilo que elas desejam vencer. A mulher sábia aprende a vigiar na sua boca. A mulher sábia é uma mulher de visão. Ela é uma mulher de fé. Então a mulher de fé não fala do que vê, mas ela fala do que ela crê. Ela fala do que ela acredita. Sabe? A mulher sábia não aprende a vigiar a boca só porque ela acredita
em pensamentos positivos. Não, ela aprende a vigiar a boca, porque ela entende que as suas palavras precisam concordar com a verdade de Deus. Como é que estão as tuas palavras? Davi enfrentou Golias de maneira diferente de todos os outros homens. Enquanto o exército estava falando sobre o tamanho do gigante, Davi falava sobre o tamanho do Deus que ele servia. Enquanto todos enxergavam impossibilidade, Davi declarava o quê? Promessas. Antes da vitória acontecer no campo de batalha, ele já havia acontecido dentro do seu coração. Talvez, preste atenção, Deus quer falar com você. Talvez Deus esteja chamando você hoje para alinhar as suas palavras com aquilo que Ele está dizendo. Pare de alimentar a derrota. Pare de concordar com o medo. Pare de repetir aquilo que o inimigo diz sobre você. Comece a declarar aquilo que Deus já declarou, porque aquilo que domina a sua boca normalmente já dominou os teus pensamentos. Posso abrir o meu coração? Posso falar algo para você aqui? Já que você está comigo aqui, nesses minutos, durante muito tempo, eu não percebia. Deus ministrou muito essa palavra no meu coração, muito. Porque durante muito tempo eu não percebia, mas as minhas palavras, elas revelavam exatamente aonde a minha fé estava. Sempre que surgia um desafio, eu dizia, não consigo, não dou conta, minha vida não muda, é sempre assim comigo, nada dá certo. Eu sofria desse mal chamado vitimismo. Eu me achava que eu era incapaz, eu não entendia que para você caminhar no sobrenatural, nas esferas espirituais, você precisa abandonar uma coisa que chama eu. O eu não existe mais. Existe Deus. E Deus, Ele está no todo. Você está no centro. Mas Deus está no todo. Percebe? Percebe que a palavra Deus tem a palavra eu, mas eu não é sozinho. O eu, ele está dentro do Deus. Quando você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, você morreu para você. E agora você viveu para Deus. Então, não é sobre o que a minha capacidade pode fazer, mas é sobre o que Ele pode fazer através da minha vida. Eu não sou mais o foco. Se você quer caminhar nas esferas do sobrenatural, se você quer ser ativada para manifestar o reino na terra, se você quer de fato viver o evangelho, caminhar pelo poder da palavra, ser uma mulher de fé, você precisa entender que o eu não faz parte disso. Então, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, não vai dar certo para mim, porque eu sou pequeno, porque eu não existe. É tudo Deus. Talvez o cenário que você está vivendo hoje, o seu eu, a sua pessoa, é totalmente incapaz, mas que bom. Que bom que você não consegue sair dessa situação, porque significa que não é você, é Deus. Deus pode mudar o quadro, Deus pode mudar a história, Deus pode mudar a realidade. Deus, porque não é sobre eu não posso, eu não consigo mesmo. Mas o que eu tenho que parar é de falar sobre mim e começar a falar sobre Ele. Começar a abandonar aquilo que vai causar medo, aquilo que vai me levar para baixo. E começar a acessar as dimensões do sobrenatural pelo poder da palavra que nos foi liberada. Deus, pelo poder da sua palavra, fez tudo. E tudo existe por causa da sua palavra. E todas as coisas, céu, terra, tudo é sustentado por essa palavra. Precisamos aprender com o nosso Criador, porque nós somos imagem e semelhança
Somos filhas dele. Carregamos o DNA do céu. Então, nós precisamos abortar isso da nossa vida. E eu tinha essa mania. Eu orava pedindo que Deus transformasse a minha história. Eu orava pedindo para o Senhor mudar a minha vida. Mas durante o dia inteiro, as minhas palavras alimentavam aquilo que eu queria vencer. Não me posicionava como uma vitoriosa. Não me posicionava como alguém que estava olhando para Jesus. O foco da minha vida não era Cristo, eram os meus problemas. E quanto mais eu olhava para os meus problemas, mais eu me afundava. Porque os problemas, ele tem esse poder. Ele carrega essa frequência de gerar em você medo. De colocar em você pânico. Por isso que Pedro, ele afunda. Porque ele para de olhar para o foco. E começa a olhar para a adversidade. Para onde você está olhando. O que você está declarando. Sabe, um dia eu lendo Provérbios 18, 21, eu fui confrontada. Você não tem ideia. Eu entendi que Deus não queria apenas mudar as minhas circunstâncias. Ele queria começar mudando o meu coração. Porque a minha boca estava revelando quem realmente governava os meus pensamentos. Você sabia que o seu problema, a sua dificuldade, a sua circunstância pode se tornar uma idolatria dentro do teu coração? Cuidado! Cuidado, porque uma ferida emocional pode se tornar uma idolatria. Quando o que governa não é a palavra, e sim as circunstâncias. Naquele dia eu tomei uma decisão, sabe? Muito importante. Eu disse assim, Deus, toda vez que o medo aparecer, eu vou declarar uma palavra. Quando Satanás vier com suas setas dizendo, a tua casa, não, olha para a tua casa, olha para os teus filhos, olha para a tua situação, olha para a tua vida financeira. Eu vou dizer, não, a minha vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle da minha vida. Eu tenho uma palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou debaixo de uma promessa. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não tenho medo do futuro. Eu não preciso me preocupar. Só basta eu fazer aquilo que Ele colocou na minha mão e valorizar aquilo que Ele me entregou hoje. Sabe quando vem um pensamento de desistir, de parar? Para! O que você está fazendo? Você não consegue. Era eu. Eu declarava quem Deus era. Eu declarava que Deus completaria a boa obra na minha vida. Quantas vezes Satanás, ele veio com uma palavra para tentar me denegrir, me destruir, me colocar para baixo. Ele dizia, tá vendo? Você não consegue. Eu abria minha boca e eu declarava. Eu disse assim, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com o reino. Eu não vou me calar a minha boca. A minha boca é um instrumento do céu na terra. Deus vai usar a minha voz. Deus vai usar a minha boca para profetizar vida. Eu rejeito todas as palavras de morte. Todas as palavras de derrota, de escassez, de miséria, de pobreza. Eu rejeito. Eu declaro. Deus está fazendo em mim uma grande obra. Deus está cuidando dos meus sonhos. Quando assim, a ansiedade vinha, ela vem. Tentava me dominar meu coração, tentava me parar. Eu lembrava, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu tenho a tua presença comigo, Senhor. Eu tenho a tua presença comigo. O Senhor nunca me abandonou e o Senhor nunca vai me deixar. O Senhor me encontrou no lixo, na lama. O Senhor me pegou no lugar de escuridão e de trevas. Foi ali que o Senhor me tirou e o Senhor continua me limpando, me restaurando, me renovando e o Senhor não desiste. Essa é a boa obra. Satanás no reino existe.
Quando a mulher usa a autoridade que Deus deu, a voz, a palavra, as circunstâncias na minha vida não mudaram de um dia para o outro, não. Não é sobre positividade. Ah, eu vou falar que vai acontecer. Não, mas dentro de mim algo mudou. Algo mudou. Como disse Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não vai ser essa dificuldade, não vai ser esse problema que vai arrancar minha força. Eu continuo crendo, eu me levanto crendo. E se o Senhor abrir, eu vou te glorificar. Mas se o Senhor fechar, eu continuo te glorificando porque eu confio em Ti. O Senhor me fez entender. Ele disse, filha, fale daquilo que você deseja viver. Fale sobre aquilo que você quer manifestar. Não diga tá tudo perdido. Não diga não tem mais jeito. Não. Às vezes escapa uma palavra no momento de correria. Escapa. Quantas vezes você tá ali na correria, tá atrasado, pega o filho, pega as coisas e aí a criança tá ali. E você fala, vai logo menina. Naquele momento ali você pega e você fala, ô menina terrível. Aí você para. Você fala, eu repreendo essa palavra agora. Eu anulo essa palavra agora, eu cancelo essa palavra agora no mundo espiritual. Meus filhos são do reino. Todos os dias eu profetizo, eu declaro sobre a vida dos meus filhos. Eu oro, eu unjo, eu declaro. Eu digo, vocês serão, vocês pertencem ao reino dos céus. Vocês são filhos de Deus, amados por Deus. Vocês não são escravos de Satanás. Deus está na vida de vocês e vocês serão uma ferramenta do céu na terra. Para a glória de Deus. Vocês têm um propósito, vocês têm um chamado, vocês têm uma missão. Você é especial, você é criativo, você é inteligente, você é sábio. As palavras vão envolvendo eles. Enquanto eu vou orando, eu vou ungindo, eu vou declarando. Eu quero que eles se lembrem daquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável. É disso que a minha boca precisa declarar. Aquilo que edifica, que manifesta vida. Deixa eu te dizer algo. Posso falar? Jesus nunca disse morte na Bíblia. Nunca. Jesus nunca declarou a palavra morte. Presta atenção. Ele dizia, tá morto. Ele não dizia. Ele dizia, tá dormindo. Sabe por quê? Porque ele carregava tanta autoridade que se ele dissesse, como um dia ele disse para uma figueira, ei, você foi plantado aqui por um propósito. Você não está cumprindo teu propósito. Você não está cumprindo tua missão. Você vai se secar. Secar. Nunca mais você dará fruto. Secou. A autoridade na palavra. Por que a gente está falando de morte e não de vida? Por que a gente só declara a pobreza e não a riqueza? A prosperidade do Senhor, a abundância, o transbordo. Meu Deus está falando com alguém aqui. Comece a mudar as palavras que você declara. Depois que eu percebi, com o tempo, que eu fui mudando o meu diálogo, a forma de eu falar, Deus começou a abrir portas que antes pareciam impossíveis para mim. Quando eu me levantei, eu saí desse lugar de coitadinha, de derrotada. Ai, porque eu sou, a coitadinha e uma falsa humildade. Se esconde. Ah, não. E quando o Senhor começou a me mostrar e me revelar que não era sobre mim, mas era sobre Ele. Pensar como Jesus, falar como Jesus. Isso é manifestar o reino na terra. Ter o caráter de Cristo, o fruto do Espírito na minha vida. Isso fez muita diferença. Muitas coisas eu comecei a acessar lugares. Eu comecei a frequentar lugares.
Deus começou a abrir portas para mim. Por quê? Porque eu comecei a manifestar as palavras do reino. Hoje eu aprendi que palavras não são apenas sons. Elas revelam quem estamos ouvindo. Aonde está o meu coração? Deus nunca vai entregar algo para alguém que não esteja maduro o suficiente para carregar aquilo. Sabe? Quando concordamos com Deus, a nossa fé cresce. Quando concordamos com medo, a nossa força diminui. Para! É tempo de se levantar e caminhar no sobrenatural. Por isso, hoje eu vigio o que sai da minha boca. Porque quero que minhas palavras contem a mesma história que Deus está escrevendo sobre a minha vida. Eu digo, Deus, o que o Senhor está escrevendo? Qual é a próxima fase? Eu quero começar a declarar. Eu quero me preparar para essa nova estação. Sabe? Teve um período que eu só reclamava. Reclamava de cansaço, reclamava de rotina, dos problemas. Até que eu percebi que minhas filhas começaram a repetir exatamente a forma como eu falava. Sabia? As pessoas que estão ao nosso redor começam a se comunicar como a gente se comunica. E o Senhor disse para mim, a tua mudança vai gerar um impacto. E foi o que aconteceu. Quando eu comecei a repreender a minha filhinha, às vezes acontece alguma coisa, ela fala, tá repreendido. E é sobre isso. É repreender as palavras que manifestam tristeza, morte, desânimo e manifestar as palavras que trazem vida. O que você tem falado no ambiente da tua casa, como você tem influenciado. Já declare aí, com as suas mãos levantadas, diga, a minha boca será instrumento de vida. Eu rejeito a murmuração, a incredulidade, a palavra contrária às promessas de Deus hoje. Eu caminho por fé. Pratiquei que é caminhar por fé. É não caminhar por vista. É crer na palavra, é crer nas promessas. Não é sobre o que eu estou sentindo, mas é sobre o que Ele está dizendo. Não é sobre, muitas vezes, um pensamento ou uma seta que vem na minha mente, não. Mas é sobre o que está escrito, é sobre o que saiu da boca de Deus. As minhas palavras serão alinhadas com o reino. As minhas palavras manifestarão a saúde. As minhas palavras revelarão a fé. E a minha fé será maior do que os meus medos. Comece a declarar, eu falarei aquilo que Deus fala. Eu acreditarei naquilo que Deus está dizendo. A vida de Deus fluirá através das minhas palavras. Já comente aqui, diga, eu declaro que a minha boca será um instrumento de vida e não de morte. Eu quero que você acesse lá no e-book a nossa aula de número 7. Lá vai estar o mapa da cura. É algo que realmente vai te alinhar, sabe? E se você puder, imprima. Faça a impressão, você que adquiriu o e-book, faça a impressão ali, escreva, leve a sério, faça o ato profético que está escrito lá, faça os exercícios, o que eu estou aprendendo, o que eu aprendi com esse áudio, escreva e diga, declarando, escrevendo e declarando, a minha boca será um instrumento de vida, o que eu vou parar de falar hoje e o que eu vou começar a falar a partir de agora. Eu vou começar a falar sobre o futuro que eu desejo viver. É um futuro de paz, é um futuro de bênção, de salvação, de prosperidade. Eu vou começar a falar mais sobre o céu. Eu vou começar a falar de coisas que me trazem esperança. Vai escrevendo coisas que te trazem alegria. Faça esse exercício. E hoje, à meia-noite, estaremos no grande clamor de libertação. Você crê? Então, diga aqui nos comentários, eu creio. Entre no nosso grupo do WhatsApp e hoje à meia-noite estaremos juntas. Se esse áudio falou contigo, pelo menos 2 amigas, compartilhe com elas. Deus abençoe em nome de Jesus.